No Reino Unido, a oposição apresentou um relatório que propõe a extinção da Câmara dos Lordes, que é um órgão que compõe o parlamento britânico, mas que é formada por representantes que não são eleitos pelo povo. O Américo Martins está de volta para falar aqui com a gente sobre um pouquinho dessa perspectiva. Por aqui a discussão é outra, né, Américo? Tem muita gente que diz, olha, tem muito deputado, dá para cortar pela metade, tem muito senador, por que 3 por estado, pode ser 2, pode ser 1. Queria que você falasse um pouquinho para a gente por que dessa ideia por aí e se ela tem, como eu imagino teria aqui no Brasil, apoio da população, se aí as pessoas também têm essa percepção, que nem sempre é verdadeira, às vezes sim, às vezes não, de que é muito político, é muito gasto, é muita gente, que se cortar pela metade não vai fazer falta. Aí os britânicos têm essa percepção também ou não, Américo? Oi, Colombo, bom dia a todos novamente. Você matou a charada logo de cara. É uma medida que potencialmente é muito popular. O titular da oposição, o líder da oposição aqui, o Sir Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, principal oposição ao Partido Conservador, anunciou hoje essa medida. É uma medida que, nas palavras dele, é indefensável. A Câmara dos Lordes é um órgão indefensável. Por quê? Eu acho que a gente precisa primeiro explicar o que é a Câmara dos Lordes. O Parlamento Britânico tem duas casas. A Casa dos Comuns, ou seja, pessoas comuns, que são os membros do Parlamento, ou seja, os deputados federais, e uma outra Câmara, que seria a Câmara Alta, a Câmara dos Lordes. Como você bem lembrou, eles não são eleitos, alguns são membros hereditários, ou seja, o pai era lorde, o filho vira lorde, o outro vai virar lorde, o neto também vai virar. Eles não recebem um salário, então a questão do custo é um pouco diferente aqui. Eles não recebem salário, mas eles também não pagam impostos, então tem alguns outros benefícios. E é uma Câmara que faz uma revisão do que é aprovado pela Câmara dos Comuns. Essa sim é onde está o poder político de fato. A Câmara dos Lordes não tem poder, por exemplo, para rejeitar uma legislação que foi aprovada pela Câmara dos Comuns, mas ela pode, por exemplo, atrasar muito a aprovação dessa legislação. Então, qual é a ideia aqui do Partido Trabalhista? Essa não é a primeira vez que se discute o potencial fechamento da Câmara dos Lordes, que na palavra do líder da oposição é indefensável por conta dessa forma como ela é feita, não é um órgão eleito. Então, o que eles pretendiam fazer? Devolver poderes para as regiões do país, porque existe aqui uma grande discussão, Colombo, no Reino Unido, sobre a importância que Londres tem em relação a todos os outros lugares, todas as outras regiões do país, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político, porque todas as decisões políticas são feitas em Londres e aí é distribuído dinheiro, por exemplo, orçamento, etc., pelas várias regiões do país. Tem umas exceções, que são o governo da Escócia, governo da Irlanda do Norte e governo do País de Gales, que receberam de volta parte dos seus poderes numa reforma que o Partido Trabalhista fez ainda na gestão do Tony Blair. Mas as regiões da Inglaterra, propriamente dito, especialmente no norte, elas sentem que elas não têm poder, de verdade. Isso foi uma das causas que levou ao Brexit, por exemplo. As pessoas estavam revoltadas com a centralização do poder em Westminster, em Londres, isso no restante da Inglaterra. Então agora o que ele propõe é extinguir a Câmara dos Lordes, fazer uma segunda Câmara com pessoas que vão ser eleitas, representando essas regiões e devolvendo mais recursos e mais poderes políticos para essas regiões. No papel, é uma mudança muito popular, mas é difícil de fazer e essa não é a primeira vez que se discute isso. O Partido Trabalhista já tentou acabar com a Câmara dos Lordes algumas vezes e nunca conseguiu progredir com isso, porque existe uma oposição muito grande, uma oposição histórica, inclusive, porque o Parlamento Britânico há centenas de anos opera dessa forma. Com você, Rafa.